Boa noite, galerinha do canal. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a Alemanha no pós Primeira Guerra Mundial. Então vamos falar um pouquinho dessa Alemanha que vai se fortalecer, vai chegar ao poder com Adolf Hitler e vai fazer tudo que fez, aquelas atrocidades horrendas que todo mundo conhece, que todo mundo já ouviu falar, né? Os campos de extermínio, a matança dos judeus, aquelas coisas horrorosas, né? Que todos nós já ouvimos falar sobre a Alemanha, né? Aí sobre a Alemanha dos tempos do Hitler, certo? Então vamos falar um pouquinho disso aí, pessoal, desse contexto, tá? Eu vou me focar propriamente aí na famosa Batalha de Stalingrado, aí no momento então que a Alemanha tomou um revés aí, tomou um pedala Robinho, né? E teve que voltar aí tomou uma sacudida, né? De acordo com muitos historiadores aí, é, pesquisadores do assunto, né, dizem que esse momento foi o momento do revés, o momento em que a Alemanha ela se viu ali humilhada, né, pelas forças soviéticas, né, essas forças soviéticas que tão rebaixadas, né, pela Alemanha, tão rebaixadas pelo Hitler, né, tratados ali como povos inferiores, tá? Então vamos lá, vamos chegar nesse contexto aí, certo? Então todos sabemos aí, eu já ouvimos falar, né, vocês já devem ter ouvido falar que a Alemanha, ela se fortaleceu, aí, né, ou melhor, o Hitler, né, ele chegou ao poder aí num contexto de pós Primeira Guerra Mundial, naquele contexto ali onde a Alemanha, ela existe ali a instauração da República de Weimar, na Alemanha, certo? Que se inicia pós Primeira Guerra Mundial, e é um momento ali em que a sociedade alemã ela está passando por turbulências. Então existem grupos sociais que estão ali em conflito a todo momento. Então existem os comunistas de um lado, né, liderados lá pela Rosa Luxemburgo, existem os social-democratas, existem os nacional-socialistas, que são os nazistas, de outro lado. Esses grupos aí estão em confronto. No entanto, a Alemanha, né, até ali 1929, tá, tinha conseguido, de certa forma, ali se reerguer naquele cenário europeu, né, tinha conseguido ampliar ali, né, essa República Social Democrata Alemã tinha conseguido ali diminuir um pouco o desemprego, né, era uma república que estava caminhando ali a passos de tartaruga, mas estava conseguindo ali, de certa forma, manter o equilíbrio da sociedade. Tudo vai acontecer, ou pior vai acontecer, por conta do crash de 1929, quando a Bolsa dos Estados Unidos ela implode, certo? E aí a crise do capitalismo vai se instaurar, certo? Então, a partir desse momento de 1929, outubro, né? O que vai acontecer? A economia, não só a economia dos Estados Unidos, mas grande parte aí das economias interligadas pelo capitalismo sofrer aí bastante. A Alemanha não deixava, não era diferente, né? A economia alemã, ela estava ligada aí à economia capitalista e passa a sofrer então com o aumento da inflação, né, uma hiperinflação, vai assolar a Alemanha, o aumento do desemprego, ou seja, a Alemanha ela vai passar por um momento crítico aí no pós, né, nesse período entre guerras, aí pós Primeira Guerra Mundial, certo? Isso vai dar base, essa turbulência, né, na sociedade vai dar base para que, né, os partidos aí considerados de extrema, né, principalmente o Partido Nacional Socialista, que é o partido nazista, chega ao poder na Alemanha, tá? Ele foi sendo o nazismo, né? Ele foi sendo ali confeccionado ali nos anos 20, certo? E nos anos 30, tá? Principalmente encabeçado aí pela figura do Hitler, né? Do Adolf Hitler, um austríaco, né? Pretensioso que tinha aí pretensões, certo? De chegar aí ao poder. Ele vai então sendo configurado, né, sendo construído. Bom, e aí o que vai acontecer, né? Então, todos já sabemos, todos já viram, já leram, né, já ouviram, viram filmes aí, que o Hitler, então, ele consegue chegar ao poder, depois de várias tentativas, inclusive ele tentou dar um golpe, né? Em 1924, o famoso golpe da cervejaria, né, que ele tenta tomar o poder lá na Baviera, tal, não consegue, ele é preso, tal, fica lá um tempo na cadeia, depois escreve o Mein Kampf na cadeia, depois desse período ele sai da cadeia e vai lá confabulando, vai lá
fazendo seus conluios, vai lá articulando, e consegue chegar ao poder por vias democráticas, né? Então a República de Weimar, ela deu condições para que ele chegasse ao poder lá em 1933, né? O Joseph Hindenburg concede ao Hitler o cargo de chanceler da Alemanha, certo? E aí ele vai ocupando aí com as eleições que virão, ocupando aí, o partido nazista vai ocupando aí as cadeiras no Reichstag, se tornando então um partido extremamente importante, tá? E nesse contexto ele vai fortalecendo, vai agremiando cada vez mais aí em suas mãos as forças necessárias para virar aí um ditador, né? Para virar aí o líder supremo da Alemanha, o Führer, certo? Então esse é o contexto. Então ele fortalecendo, ele se fortalece, ele fortalece lá as SA, ele fortalece, né, a sua infantaria, a sua artilharia, ele fortalece, né, ali ele remilitariza várias regiões da Alemanha, ele consegue investir muito dinheiro, né, na reconstrução da Alemanha, constrói grandes estradas de rodagem, as famosas autobahns, ou seja, ele acaba, né, ele emprega grande parte daquela mão de obra desocupada nessas estradas, ou seja, ele ele faz com que a Alemanha ela ganhe uma nova cara, certo? Nesse contexto aí do entreguerras, tá? E fortalece, obviamente, aí o seu poder, né? Vão se formando grupos, né, ali de pessoas, né, ali próximas ao Hitler, né, que vão dando apoio moral, apoio ideológico, né? O racismo estava muito presente lá na ideologia do Hitler, né, para que ele faça, para que ele consiga aí colocar em prática aí os seus objetivos, né, que era expandir, né, o espaço vital da Alemanha, né, transformar a Alemanha num grande império, né, rememorando aquele império que a Alemanha havia sido lá na Idade Média, né, o famoso Sacro Império Romano-Germânico. E aí a Alemanha, então, ela vai dar um grande salto nesse sentido, tá? A gente já ouviu falar, né, que a Alemanha, então, ela vai aí desenvolvendo nesse processo uma série de atitudes, tá, para consubstanciar o seu poder, certo? Então, num determinado momento, a Alemanha ela anexa, né, certas regiões ali da Áustria, ela anexa a Áustria, então os austríacos eles se veem em 1938 anexados à Alemanha. Depois a Alemanha ela vai numa outra investida, tá? E anexa a região dos Sudetos, tá? Que é uma região ali incorporada ali, que é a Tchecoslováquia, certo? Isso em 1938, tá? Até que em 1º de setembro de 1939 a Alemanha ela invade a Polônia pela frente ocidental, certo? Então ela invade a Polônia e massacra a Polônia. Em menos de um mês a Polônia está dominada. Então 1º de setembro, né, é o momento então que se inicia aí a Segunda Guerra Mundial com a Alemanha invadindo a Polônia pelo lado ocidental, né, num pacto que ela tem com a Rússia, que a Rússia invade a Polônia pelo lado oriental e a Alemanha pelo lado ocidental. Depois disso, a Alemanha é só sucesso para o lado alemão. A Alemanha ela vai conquistar ali algumas regiões, como os Países Baixos, a Holanda, né? A Bélgica, tá? Vai chegar na França, né, em 1940, maio, se eu não me engano, 1940, certo? E aí vai ter ali grande parte ali da Europa ocidental sob o seu controle, sob o controle do Hitler, tá? A Alemanha só não vai conseguir avançar sobre a Inglaterra. A Inglaterra que é uma ilha, né? Tá lá, para chegar na Inglaterra tem que passar ali o Canal da Mancha, certo? E a Alemanha, por mais que tente ali, dia após dia, bombardear ali as áreas, ali a costa, né? O sudeste da Inglaterra, com a Luftwaffe, bombardeia, dia após dia, bombardeia, não consegue, né? A RAF, que é a Royal Air Force inglesa, vai contra-atacar os alemães. Tá? A Alemanha ela vai começar a bombardear ali Londres, tentando mexer um pouco com a moral dos ingleses. No entanto, eles não vão conseguir. Tá? Apesar de várias baixas, os ingleses conseguem manter ali o autocontrole, conseguem contra-atacar ali os alemães, certo? Sob o comando do Winston Churchill, né? Que é um dos grandes líderes, o maior líder ali desse contexto, né? O maior líder da resistência nesse contexto, né? Liderou a Inglaterra
na resistência aí, certo? Então, depois desse processo, a Alemanha, então, ela vai gastar aí um bom tempo, né, tentando, então, dominar a Inglaterra, não vai conseguir, certo? A Inglaterra, ela, inclusive, vai contra-atacar em algumas regiões ali na costa, né, nos países ali do continente, nos países do continente ali da Europa Ocidental, a Inglaterra vai contra-atacar, inclusive fomentando ali a resistência nesses países, né, fornecendo armamento, comida, jogando pelo ar, né, pela Royal Air Force, certo? E isso então vai acabar estendendo essa tentativa do Hitler, né, em dominar a Alemanha, ou melhor, em dominar a Inglaterra, certo? Uma tentativa então que ele achou que fosse ser rápida, no entanto ele não conseguiu, tá? Bom, nesse contexto, nesse ínterim aí, certo? O Hitler ele vai atentar para algumas regiões ali mais voltadas para o Oriente, certo? Vai conquistar ali a Iugoslávia, vai conquistar a Grécia, certo? Então o Hitler ele vai olhar ali para aquela região do Oriente, mais a Oriente ali, né? Os países ali da Europa Oriental, do Leste, certo? E aí ele vai, em 1941, vai ser confeccionado, que se entrou para a história como a Operação Barbarossa. Tá? O que é a Operação Barbarossa? Tá? A investida em campos soviéticos. Tá? Lembrando aí que a Alemanha e a Iugoslávia tinham, ou melhor, e a Rússia e a União Soviética tinham um pacto, né, de não agressão, que era o Brest-Litovsk, ou melhor, desculpa, Brest-Litovsk é na primeira, né, o Ribbentrop-Molotov, tá, que permitia aí que era um pacto de não agressão, né, firmado aí logo no início da guerra, certo? Anteriormente, um pouquinho antes da guerra, tá? Mas era um pacto de não agressão, Ribbentrop-Molotov, certo? Que foi quebrado pelo Hitler, tá? Que invadiu então ali a região da Rússia, da União Soviética, tá? Foi invadindo, conseguiu, né? O Hitler ali armou uma coalizão ali de mais de 3 mil caças, né? Mais de 1 milhão de homens, certo? Invadindo ali o território russo, certo? O Hitler até teve alguns sucessos, né? Nesse processo inicial. Só que qual que foi o grande problema? Qual que foi a grande merda, né? O grande merda foi que o Hitler ele quis, no meio desse processo todo de ir chegar até a Moscou, queria dominar ali no meio do caminho Stalingrado, certo? A grande, né, Stalingrado, que tinha né, a cidade do Stalin, que era o grande líder da União Soviética naquele momento. Então, para o Hitler, em direção ali, seguir em direção ao sul, né, além de dominar os postos de petróleo da região do Cáucaso, tá? Ele queria também dominar a região de Stalingrado, né, que era a cidade ali como falei, do Stalin, certo? Então ele se direciona para lá, para Stalingrado, e depois de quase dominar ali, de chegar ali próximo à cidade, certo? Com artilharia, infantaria, né? A técnica lá da Blitzkrieg, achando que ia dominar os inferiores eslavos ali e tal. Ele chega ali, né? E aí, o que vai acontecer? O Hitler ele vai tomar uma investida, né? Vai tomar uma investida soviética, tá? Então as forças soviéticas elas conseguem se reorganizar, e devido ao inverno, né, ali que é muito frio, ali as temperaturas a menos 30 graus ali naquela região, tá, vai desfavorecer as tropas alemãs, e o Hitler então ele vai ser o sexto exército lá do Hitler, ele vai sofrer, ou melhor, agora eu não lembro qual que era a legião do exército alemão, mas o Hitler ele vai sofrer uma baixas ali, né? Então o exército russo vai se organizar e vai pegar então Hitler ali por conta do inverno, né? Então as tropas alemãs organizadas lá, lideradas pelo general Paulus, um homem de confiança do Hitler, vai ali se render ali só no último momento, só quando não tem mais nada ali, certo? Na verdade, até o último momento, né? Ali o Hitler não queria que o general Paulus se rendesse, tá? O general Paulus ali perdendo, vendo ali o seu exército, né? Os seus homens, seus comandados ali sofrendo, morrendo, né? Passando fome ali, ele não vai ter opção, certo? Então ali o Hitler, então ele vai tomar, dizem que essa foi uma das piores batalhas aí, né? Uma das piores fases aí da segunda, dessas batalhas que envolveram aí o interior do continente, tá? Porque milhões de pessoas morreram, tanto do lado
russo quanto do lado dos alemães, certo? E aí uma batalha entre blindados, muitas vezes, uma batalha, tanto as forças soviéticas quanto as forças nazistas tinham blindados, tinham artilharia, tinham ali a força aérea de ambos os lados, então foi uma batalha que deixou aí milhões de mortos, tá? Restaram aí pro lado do Hitler algo em torno de 90 mil mortos, de 90 sobreviventes, que muitos deles aí, a maior parte deles não regressou, tá, para a Alemanha para contar a história, regressou algo em torno de 5 mil sobreviventes. Certo? Então, é isso, tá? E dizem aí, muitos historiadores, muitos estudiosos do assunto, certo? Que essa batalha, a batalha de Stalingrado, serviu justamente para virar o jogo, né? A partir daí, a Alemanha viu-se, né, como um exército que não era invencível, certo? Então, a Alemanha poderia, sim, ser batida. Algo que contrariava, né, toda aquela pujança, toda aquela propaganda, né, que havia sido feita aí pelo Goebbels, né, e pelo Hitler propriamente dito, pelos líderes aí da propaganda nazista. Beleza? Então isso aí vai pro vídeo, espero que tenham gostado aí, beleza? Dá uma curtida aí no vídeo, que logo mais tem mais vídeos aí, beleza? Valeu, pessoal, boa noite aí, nos vemos, até mais. Curte aí e comenta, beleza? Tchau, falou!